Bom dia, boa noite, boa tarde. A vida é atemporal, o tempo não existe, o tempo é o agora. Então, se você está ouvindo isso agora, saiba que nós já estávamos numa conversa de 1 hora. Estávamos por 1 hora conversando, batendo papo, para a gente se conhecer um pouco mais. E essa é a Mayara. Oi, Graci, prazer em conhecê-la. Muito obrigada por essa conversa que a gente teve agora, que ficou aí no background, nos bastidores. Foi muito esclarecedora e me conectou muito aqui, muitas das coisas que você compartilhou da sua história. Estou muito feliz de ter você me convidado para estar aqui no Comunicar-se. É o primeiro podcast que eu participo, então, como comunicadora, é muito excitante estar podendo levar a minha voz para outros lugares, para outras pessoas. Uma coisa que eu sinto muito é que estar nas redes sociais, estar em podcast, no Instagram, em todas as mídias sociais, faz com que a sua voz chegue, a sua imagem, chegue a lugares que talvez seus pés nunca pisem. A lugares do mundo que talvez os seus pés nunca estejam, mas a sua essência, a sua voz, o seu ser vai estar lá, porque a gente coloca, né, a nossa essência na nossa voz. E para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Mayara Heidenfelder, mentora de comunicação integral e oratória. Estou iniciando aqui no meio das mídias sociais, trazendo um pouco a comunicação neste lugar mais interno, integrando todo um ser, né? E pelo que eu venho conversando com a Graça aqui agora, não é algo que está só na minha cabeça, né? Já existe aí realmente um consciente, o inconsciente e consciente coletivo, onde as pessoas estão vindo falar exatamente sobre isso, como a comunicação, ela de fato, ela começa de dentro para fora. Nossa! Gente, então, eu quis trazer a Mayara aqui porque eu já queria trazer alguém que também trabalhasse com comunicação. O que eu tenho percebido dos comunicadores, de pessoas que estão trabalhando a comunicação, é que muita gente tem conseguido trazer essa mensagem da importância do nosso interior, da importância do nosso ser, da importância do nosso sentir e das emoções para comunicar. Então, quando a Mayara falou, nossa, tem mais pessoas como eu falei, sim, tem muitas pessoas como você. Então, eu quis trazer de uma perspectiva de comunicadoras para falar um pouco da história dela e para falar um pouco sobre esse comunicar-se. O que que é o ato de comunicar-se? Eu queria, Mai, que você falasse um pouquinho para a gente de onde você é do Brasil, aonde você está agora, porque as pessoas não te conhecem aqui ainda, vai ser novo. Então, me fala um pouco como que foi sua experiência, por que que você resolveu se tornar comunicadora, como que foi esse processo para você? Então vamos lá. Muito, muito gostoso falar sobre isso agora, porque eu já meditei em muitos momentos para buscar entender da onde veio essa minha base da comunicação, né? Entender porque às vezes a nossa história, mesmo que a gente tenha vivido a nossa própria história, ela não vem de maneira cronológica, né? Parece que as nossas linhas do tempo dentro da gente, ela faz várias e várias voltas, como se fosse uma rodovia. E eu sou filha de comunicador, meu pai é comunicólogo social, eu sou formada em Direito, né, fiz advocacia. Assim que eu me formei no Brasil, assim que eu passei na prova de ordem, eu decidi, e aí? Porém, durante todo o meu processo, desde que eu saí do meu ensino médio lá com meus 15, entrei no ensino médio com 15, dos meus 17 anos, eu já trabalhava, na verdade, desde de muito novinho, eu já trabalhava nas empresas do meu pai, né, de animação de festa. Então, teoricamente, eu trabalho desde os 8 anos de idade, trazendo algo aqui que raramente eu falo, que o meu primeiro personagem, meu primeiro trabalho foi como Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Ai, amo. onde eu adorava ela, mas quando eu precisava vestir um personagem, eu criava assim um verdadeiro horroriza por aquilo, porque eu me sentia horrorosa, né, com aquela peruca, aquela maquiagem, né? 8 anos eu queria estar bonitinha e animar festa de outras crianças. Então, meu primeiro trabalho, então, meu primeiro contato com o público, né, foi aos 8 anos de idade, o que foi muito importante para mim, mesmo que na época eu não gostasse, né, foi importante para mim, que já tá lidando com pessoas desde muito nova. Então, eu continuei trabalhando na empresa do meu pai, essa empresa fechou. Ao sair do ensino médio, formada em administração, a gente abriu uma empresa junto, de uma produtora,
E junto com essa produtora abrimos o primeiro cowork da minha cidade, que foi o Arca de Ideias, Produções Culturais e Cowork, né? Nessa época, cowork não era algo assim muito entendido pelas pessoas, né? Eu sou do interior do Rio de Janeiro, a minha cidade se chama Campos dos Goytacazes, e como esse foi o primeiro cowork, incrivelmente ele faliu. Então eu tive o meu Como primeiro. várias outras empresas no Brasil. Exato, então eu tive a minha primeira falência, vamos dizer assim, né, como coworker aos 20 anos, né, sabia tudo de administração, né, segundo a minha mente de 19 e 20 anos, e fali esse coworker juntamente com meu pai. Foi uma experiência incrível, né, que leva a gente, como diz a Jess, a minha terapeuta holística, para a piscininha de cocô. A gente acha que tudo que a gente sabe, a gente não sabe nada, né? Mas foi muito bom, foi um aprendizado muito grande. Logo depois, outros coworks vieram surgindo na cidade, foi incrível ver, nossa, daria certo. A gente que acabou errando alguma coisa no meio do caminho, tá tudo bem. Então, todo esse tempo, né, no qual eu estava estudando advocacia, eu continuei trabalhando junto com ele, administrando apenas a empresa produtora. E dali, como comunicólogo, como professor de oratória, a gente fazia vários cursos. Então, eu já fiz mais cursos de oratória que eu tenho capacidade de contar, né? Porque todos os cursos os primeiros eu estava junto auxiliando, e logo depois eu comecei a dar as aulas, né? Fazer os cursos com ele, junto com ele, através também um processo de doença que ele teve. Então eu tive que, né? Mesmo que eu não quisesse, eu tive que tomar a frente e começar, o que foi incrível. Mas vamos dizer assim, o ápice disso tudo foi quando a gente juntou duas coisas. A gente fez um curso junto e com outras pessoas também, porque toda vez que a gente via coisas diferentes, a gente queria que todo mundo tivesse junto, né? Que foi o nosso primeiro curso de PNL, Programação Neurolinguística. E depois que a gente fez esse curso, a gente atrelou oratória, comunicação com PNL, e foi assim, foi incrível como os resultados das pessoas já eram bons, ficaram extraordinários, né? Porque mesmo que a PNL, né, esteja muito ainda dentro da questão das palavras, né, a gente conseguia vê-la por um outro olhar de algo mais interno, do emocional. E quando a gente juntou essas duas partes, o curso realmente ficou incrível. E eu trabalhei durante eu coloco 7 anos, mas, né, comecei ainda muito lá atrás, mas eu coloco como 7 anos, trabalhei junto com ele e aprendi muito. E eu vejo meu pai, né, falando sobre comunicação, sobre oratória a minha vida inteira. Então você perguntou, né, como que você escolheu? Acredito que eu não escolhi, que a comunicação me escolheu, que a oratória me escolheu, que esse universo das palavras me escolheu, né? Através desses muitos livros e muitos cursos, muitas coisas em relação ao autoconhecimento, atrelando tudo a questão da oratória, sempre fez muito sentido para mim, e falar sempre foi algo muito prazeroso. E eu sempre senti, e quando as pessoas entravam nos nossos cursos e falavam assim, nossa, não consegui falar com o meu chefe, ou não consegui realizar, fiz uma prova, na prova sobre determinado tema, eu tirei 10 na prova escrita. Na hora da apresentação, o professor achou que eu tivesse colado, né? A gente teve um aluno de medicina que ele falou que o professor zerou a prova dele escrita, porque quando ele foi apresentar, ele não conseguiu apresentar aquilo que ele tinha feito. Então, logo, o professor, né, associou que ele havia colado a prova inteira. Porém, ele estava apenas passando por uma dificuldade de falar em público, né? E como a gente não tem essa disciplina como base, né, no nosso Brasil, a gente escuta que a gente tem que ficar quieto 90% do tempo na sala de aula, e quando chega um determinado dia, o professor fala, agora vão ali para frente e falem, né? É isso, né? Eu trago muito isso para as pessoas, para você pensar no eu comunicador como experiência. Eu sempre falo, quem é o seu eu comunicador? Porque temos nossos pensamentos, mas tem o nosso eu comunicador, que são as experiências que a gente teve até agora. São experiências que vão trazendo as nossas reações emocionais, e por isso muitas vezes as pessoas não conseguem falar. Porque a vida toda ouviram, cala a boca, fica quieto, fica quieto, fica quieto, não fala, na sua vez, não fala, agora vem aqui.
sabe? É uma coisa muito, tá vendo como é brusco? Você não foi preparado para isso. Então é por isso. E eu também amo o PNL. Eu acho o PNL incrível, tanto que o que eu treino basicamente os meus clientes é com o PNL, porque eu vejo que tem muito mais resultado. Vamos olhar isso de um outro ângulo, vamos treinar isso de alguma forma diferente para o seu cérebro entender que é novo e para você saber que é um Receber da melhor você maneira vai treinar. possível, né? É isso. E é muito interessante isso que você falou de, às vezes, a questão da falha, né? Nós falhamos. E essa falha, muitas vezes, gera um tempo que a gente não respeita interiormente de luto, de tristeza. Então, quando um cliente vem e fala: "Ah, mas Graça, eu fiz uma entrevista agora e não passei, mas amanhã eu já tenho outra". Eu falo: "Tenta passar a sua entrevista para daqui 2 semanas". Porque você não teve tempo ainda de viver, de sentir essa falha, essa perda, esse erro. Porque isso vai acontecer? Vai acontecer. Isso acontece comigo, isso acontece com todos nós. E nem sempre você, de como você é com as suas experiências, vai ser bom para aquele trabalho ou para aquele outro, ou talvez você não vai conseguir passar isso da melhor forma. Uma coisa que eu gosto muito de trazer é para de mentira. O brasileiro Para de aprendeu a fingir, mentir, para de fingir ser o para que você ser. não é. Gente, maravilhoso você falar isso, Grace, porque o que eu mais vejo hoje nas redes sociais é minta, finja até que você seja. A gente precisa sentir para que a gente leve a nossa verdade ao mundo, para que a gente fale daquilo que a gente tem interiormente. Como que eu vou mentir? Porque a gente está, até mesmo em relação à falha que você trouxe, a gente não é ensinado a falhar. É. E a gente não é permitido falhar. A falha, né, o falir, como eu falei mais cedo, né, nos Estados Unidos parece que eles têm uma cultura diferente, né? Ah, falir 5 vezes, uhul, significa que a sexta tá. No Brasil, não. Nós não somos ensinados a falhar, nós não podemos falhar, e quando falhamos, nós somos obrigados a esconder essa falha como vergonha, né? Sem mostrar ela como uma vulnerabilidade positiva de como fazer melhor, né? Como me tornar melhor a partir disso. Então, é algo que eu vejo muito na internet e que disseminou de uma maneira, não, você, até mesmo no meio da comunicação, procure um avatar, procure alguém que você goste da comunicação e imite. Imite essa comunicação até você falar igual a essa pessoa, tipo, para aí, cada um tem a sua forma de comunicar. Para mim, o sentido da comunicação é qual é a sua forma de comunicar. Isso. Você não precisa fingir nada, você já é tudo, você já tem muito conhecimento dentro de você, você apenas não aprendeu a acessá-lo. E é por isso que a gente está aqui, para ajudar exato, a acessar essa verdade, esse comunicador que todo mundo tem. E as pessoas se assustam um pouco quando elas vêm para a primeira sessão comigo e eu já faço elas se visualizarem em pontos positivos. O que você tem de positivo hoje nisso aqui que eu gravei de você falando, se apresentando? Elas não conseguem ver, porque a gente foi tão acostumado a só olhar a falha, só olhar o erro, só olhar, que a gente tem que mudar um pouco esse ângulo, né, de ver a nossa visão. Você pode reagir de formas diferentes. E isso acontece muito, independente no Brasil ou na Austrália. Agora a Mai está na Austrália, ela é brasileira também, mas ela está nesse momento na Austrália. E aqui, muitas vezes, nós brasileiros, principalmente, queremos entrar em um trabalho. Nós vamos ser respeitados com o que conseguimos, com o que temos de melhor. Só que se você não sabe o que é o seu melhor na sua comunicação, o que você é bom fazendo, você vai começar a aplicar para todos os trabalhos, você vai começar a tentar todas as coisas, você vai começar a falar para todos os públicos, você vai ficar perdido e vai se sentir frustrado e vai sentir que não sabe falar e que a sua oratória é péssima. Claro que é péssima, porque você nunca treinou. Eu te garanto que se você fizer uma consultoria com a Má ou comigo e você virar e falar assim, não, a gente já fez 6 meses de sessão, não, eu continuo péssimo, não é possível. Aí você pode falar, cara, tudo bem, 6 meses de treinamento, você continua péssimo, é porque tem alguma coisa errada fisiologicamente no seu corpo. Porque não é possível. Eu não tenho nenhum cliente em 15 anos que eu trabalho, que vem falar assim, não deu resultado nenhum. Não tem. Porque isso não existe. Gente, nós somos músculo. Nós somos corpo
que está A memória conectado com o corpo. muscular, ela é incrível, né? É interessante você falar isso, a questão do treino, Grace, porque como eu sou filha de comunicólogo e toda a vida aquela história, tipo assim, filha de peixe, peixinho é. Em muitos momentos eu comprava aquilo, essa ideia, e achava que eu tinha que ser igual, né? Ter o mesmo nível de oratório, o mesmo nível de consciência corporal e tudo mais em relação ao meu pai. E o quanto eu me esforçava e eu treinava e eu estudava para poder chegar nessa ideia que as pessoas já tinham sobre mim. E hoje eu trago que, tipo, não existe isso. É realmente memória muscular, é realmente estudo, treino e preparação para que você conquiste a sua oratória, a sua comunicação. A oratória não é... É claro que tem pessoas que elas já têm habilidades comunicacionais, mas ainda assim estão adquirindo ferramentas para estar sempre melhorando a forma de comunicar. Exato. Uhum. E quando as pessoas vinham falar assim, mas também, né, filho de peixinho, peixinho é. Eu falo assim, não, para aí, eu tenho o meu mérito nisso, eu estudei, eu me dediquei muito para isso. Não vamos colocar isso num lugar externo, num lugar genético, ou num lugar, né, de gerações, como se já tivesse simplesmente surgido assim. E algo muito interessante que você trouxe também em relação a estar na Austrália, a vir como uma comunicadora. Você trabalhou no Brasil como fonoaudióloga, você sabe se expressar, você sabe falar, você sabe como extrair o melhor da outra pessoa, e precisou mudar e precisou encarar o desafio do inglês. Eu acho que para brasileiros que vão nos escutar neste momento, né, em tempos, espaços e dimensões, de dia, de tarde ou de noite, que vem com esse sentimento que quando chega nesse aeroporto de Sydney, parece que esquece toda a sua trajetória, tudo o que já viveu, todas as suas experiências de vida e de trabalho, e passam a acreditar que são aquilo que estão fazendo naquele momento, que são só apenas o estudante internacional, que é apenas a cleaner, que é apenas a waitress. Nós somos muito mais do que apenas o que estamos fazendo hoje para poder pagar as contas de amanhã. Então, acho que trazer... E quando eu estava conversando com uma amiga, né, que também é casada com um australiano e que não fala mais tanto português no dia a dia dela, e que ela trouxe para mim, Maia, eu tô esquecendo, agora tá acontecendo. Eu falei, agora tá acontecendo o inverso, você está esquecendo palavras em português. E isso é muito normal, porque você, né, ligou o seu cérebro para estar ali somente falando no inglês, porque a gente vem para cá e fala, não, eu não saio desse país até o meu inglês estar pelo menos suficiente para que eu consiga entender e me comunicar. E eu acredito que eu tenha passado, né, por esse luto, sabe, da minha comunicação, porque quando eu cheguei aqui eu não falava nada de inglês há 3 anos atrás. Foi Nem igual pra mim. O luto profundo, né? um luto profundo, porque você pensa, nossa, eu me dediquei toda a minha vida para ser uma especialista no meu idioma, e agora é como se eu não tivesse nada. E como, né, o meu noivo agora e meu namorado na época, ele veio comigo, a gente já tem agora acho que mais de 10 anos de relacionamento, mas quase 3 anos de noivado, ele sempre falou inglês, né, toda a vida. Ele foi perceber que o inglês dele era perfeito quando ele chegou aqui, mas ele sempre teve contato com o inglês, e a gente até brinca, né, que ele sabe se expressar melhor em inglês do que em português. Ele pensa melhor em inglês do que em português. E o que aconteceu? Ele passou a ser a minha voz. Ele passou a falar por mim todas as vezes, porque eu não sabia como falar, não sabia nem como pedir um café. E você se sente num estado de total... qual a palavra que eu posso usar? Como se você não servisse mais para nada pelo simples fato. Olha como a comunicação, ela é fundamental na nossa vida. Você, eu perdi minha utilidade, eu tô invisível. Isso, Era fica invisível, sem utilidade, e a gente perde um pouco a nossa identidade para formar uma nova. Perfeito. Então, você perde a sua autenticidade. Eu senti assim, eu perdi totalmente a minha autenticidade, porque eu sou autêntica. Quando eu chego, eu já falava, ei, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu não tinha mais aonde chegar e fazer isso. E uma coisa muito importante, grava isso aqui que eu tô falando, anota. Pega um papel, uma caneta, anota isso aqui que eu vou falar agora. Quando você é inserido em um ambiente por mais de 24 horas, normalmente 48 horas, 72 horas, você já vai sentir uma diferença. Quando você é
colocado em qualquer ambiente que, se você ouve nesse ambiente, você é um estudante internacional. Você é um estudante internacional. Você aqui é ninguém. Porque é isso que as pessoas falam aqui para você. Exato. E aí você se perde porque você não tá consciente do que tá acontecendo. Porque se você tá consciente do que tá acontecendo, você vai virar e falar assim: opa, peraí, eu sou sim, nesse momento, um estudante internacional, me coloco aqui, entendo, estou na Austrália, vou aprendendo inglês, mas eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei que as pessoas lá me amam, eu sei que eu tenho para onde voltar, eu sei que eu tenho raiz, se lembre disso. Você quer uma dica para a vida? Sim, se lembre do seu passado, de tudo que você fez até agora e de momentos positivos que você teve. Porque para mim, se eu hoje for inserida num ambiente onde todo mundo só assiste notícia ruim, que a TV fica ligada o dia todo assistindo notícia ruim, como que eu vou chegar em casa? Como que eu vou ficar? Vou ficar, meu Deus. Aí alguém vai morrer ali na esquina, não, alguém vai se matar, não. Porque é isso que vai vir na sua cabeça, porque é o ambiente que você está inserido. E a comunicação é muito do ambiente das pessoas que você está inserido. Tem a sua comunicação interna? Extremamente importante. Precisa cuidar dela? Precisa, porque é ela que vai te dar 80% de base para você estar confiante, para você falar com clareza, para sua oratória ser boa, para você falar eu posso. Mas se você for colocado num ambiente igual todo brasileiro que vem para a Austrália, é colocado nesse ambiente de aqui você é um cachorro, você é ninguém. A síndrome do vira-lata, né? Na minha primeira semana de Austrália, no qual eu estava procurando, né, uma casa para a gente alugar, sair da acomodação do estudante, como estudante, foi a frase que eu escutei e que, na hora que eu escutei, eu falei, não, eu vou falar essa frase, mas não anotem essa frase, não é para você viver essa frase, é para você colocar essa frase no lugar de não precisa ser assim, a não ser que eu escolha. A frase foi: a Austrália, não sei se você já escutou essa frase, a Austrália te tira o couro, mas te dá o ouro. Eu escutei essa frase de uma brasileira que já estava aqui há bastante tempo, ela estava alugando a casa pra gente, e quando ela falou isso, aqueles olhinhos, né, de 20 e poucos anos, de, nossa, acabei de chegar, e fala assim, nossa, para aí, eu vim de um lugar que eu nunca tirei, que nunca foi tirado o meu couro, onde eu fui ensinado a conquistar as minhas coisas, onde eu vim de um lugar de um conforto, de um abraço, de uma família, e aí você tá me dizendo que aqui eu vou ter que perder o meu couro, eu vou ter que sofrer para poder ser ou ter alguma coisa, para talvez ter um ouro, alguma coisa que eu almeje. E não foi a partir dessa frase, né, que eu fui me associando a outros brasileiros, a outras pessoas que tinham o pensamento similar. Então, mesmo que eu não quisesse, eu interiorizei aquela frase e eu realmente tirei meu couro aqui no início, me coloquei em situações que foram importantíssimas para mim, me fizeram ser quem eu sou, até a consciência que eu tenho hoje, mas lá no fundo, a Maiara que veio do Brasil, que sempre construiu um diálogo interno, ativo, amoroso, de compaixão consigo mesma, ela me dizia, não precisa ser assim, não é porque o outro pensa dessa maneira, não é porque o outro te vê desse jeito que você precisa entrar nesse lugar. Então, não sei se você já ouviu falar, provavelmente sim. Eu comecei como cleaner aqui na Austrália, né? Você é inglês, cleaner, não existe outra opção para você, mas não é verdade. Existe sim, né? Mas como eu comprei essa ideia, eu falo que todas as vezes que eu limpava uma vidraça de banheiro, todas as vezes que eu limpava uma privada, todas as vezes que eu limpava um chão, eu não amaldiçoava aquilo que tu fazia, eu fazia Ho'oponopono. Eu fazia Ho'oponopono e limpava cada espelho, cada box, porque eu sabia que o que eu tinha de melhor eu ia conseguir botar a luz nessa Austrália. Mas se eu ficasse naquele pensamento que todo mundo me trazia, que eu era uma estudante internacional, sem inglês, e que para melhorar tinha que ser de, sei lá, 10 anos. Só daqui a 10 anos, né, você pode achar que você tem condições de melhorar nessa Austrália. E não precisa ser, a não ser que você compre essa verdade. É isso. É muito importante que a gente veja que o que você fala para você é o que vai acontecer. Não é o que os outros falam. Cada um tem um processo diferente. Cada um tem uma experiência diferente. Ver que eu sou um ser individual, uno.
e que eu tenho que me tratar assim. Quando eu vejo que eu trato meus clientes assim, eles ficam assustados. E principalmente na Austrália, né? Porque hoje, os 4 clientes que eu vou ter hoje, por exemplo, são todos que estão na Austrália. E 3 deles estão tentando melhorar a comunicação para conseguir trabalhar aqui, para conseguir colocar a voz na Austrália, colocar a voz deles no mundo, porque eles não conseguem colocar. E o comunicar é da energia masculina, que é ação. Você comunica para o mundo, é uma ação, para fora. Só que o pedir é interno, porque você tem que sentir. Você tem que sentir que você precisa de pedir ajuda, você tem que sentir que, nossa, eu poderia melhorar isso. Nossa, mas eu acredito na minha capacidade de melhora. E você tem que vir pedir. E aí, quando eu te dou, ou quando você dá essa informação, você tem que receber. Então, é muito, muito, muito importante que a gente fale das energias masculina e feminina na comunicação. Nossa. Porque o que a gente está fazendo aqui agora de trazer a comunicação em um podcast, em um áudio, ou se a gente grava isso em vídeo, as pessoas vão conseguir visualizar. Tá, legal, mas eu tô falando para você. Isso tá sendo uma ação mais da energia masculina, porque eu tô, né, tô dando. Mas, quando a gente começa a falar nessa profundidade, da coisa interna, do sentir, a gente tá fazendo o quê? A gente tá tendo equilíbrio com a energia feminina. Então, tá vendo que não adianta você só ir lá falar. A mecânica da fala, né? Não adianta, não é só sobre a mecânica da fala externamente, você tem que equilibrar essas energias. E não é porque você é homem ou mulher, você vai falar, mas eu não sei disso, então estuda isso. Você não sabe disso? Todos nós temos. Homens, mulheres, qualquer ser vai ter energia masculina e feminina. As ações são energia masculina e feminina. Depois que eu vim para a Austrália, né, eu falo que eu sou cria da pandemia, né, do pós-Covid, então eu não conheço uma Austrália, uma Sydney, onde não, né, eu passei pelo lockdown todo aqui, por todas as situações de lockdown. Uma semana depois que eu cheguei na Austrália, cheguei 7 de março de 2021, as fronteiras fecharam. Então foi um momento onde eu pude realmente ir bem, sinto dentro de mim, e busquei um pouco sobre tudo, né? Sobre tudo aquilo que faz sentido para mim. Muitas coisas não faziam sentido. Eu sou muito do racional, então certas coisas eu falo, vou levar aqui pro coração. Se não fizer sentido pro meu coração, ou não é o momento, ou não é para mim, ou realmente não faz sentido. E eu encontrei, né, conversando com algumas amigas, o livro Feminina e Poderosa. Foi a primeira vez que eu tive um contato maior para entender a questão da energia feminina e da energia masculina, né? E muitas vezes a gente se coloca em determinadas situações ou viver, e eu consegui perceber grande, né, das coisas que ela ia contando, os momentos na minha vida que eu estava somente na energia masculina ou somente na energia feminina, ou se eu estava no feminino, que ela chama do feminino saudável, do feminino tóxico, do masculino saudável, do masculino tóxico. Eu falava, nossa, e todas as vezes que eu estava no meu feminino tóxico, eu me aproximava de pessoas que estavam no masculino tóxico, sabe? Às vezes a gente não sabe por que determinadas pessoas chegam na nossa vida, mas é porque a gente está vibrando na mesma frequência que aquela pessoa está vibrando, e acaba depois, nossa, mas tadinha de mim, não acredito que fulano fez isso. Mas você estava ali vibrando na mesma energia, né, na mesma, entre aspas, toxicidade das emoções, né, sem olhar o lado positivo, até, né, que eu venho falar um pouco sobre isso, o lado positivo das emoções negativas, que não são negativas, né, das emoções que a gente acredita ser negativa, como medo, como raiva e tudo mais. E dentro da comunicação, né, o feminino é o receber, né, é o acolhimento, enquanto o masculino é o ir para fora, é você falar para o mundo, é você expor a sua voz, expor a sua verdade. E hoje eu vejo muito, e eu consigo, né, no meu sensor, no meu radar, vamos dizer assim, quando eu vejo um homem falando, né, na sua oratória, e eu consigo perceber o quanto ele tá usando do feminino, sabe? O quanto ele tá usando, eu esqueci o nome dele, ele é psicólogo ou psiquiatra, esqueci o nome dele, que eu sigo ele
no Instagram e eu sou apaixonada pela oratória dele, porque ele fala numa potência do masculino, sabe? De uma forma da potência do comunicar, mas de uma interiorização da energia feminina que é lindo de ver, parece literalmente uma dança. E quando você olha para outros comunicadores, né, que ainda não entenderam, né, esse equilíbrio masculino e feminino e que falam só com a energia masculina, né? Só o pra fora, só do fazer, e você percebe que aquilo não ressoa no coração. E como vim, né, colocando a minha trajetória dentro da comunicação, eu acredito que eu tenho levado muitos anos apenas na energia masculina. Já quero a comunicação, já quero o pra fora, o espelhar dos comunicadores, que é assim que a gente começa na comunicação, criando os avatares, espelhando. E hoje eu consigo trazer mais esse equilíbrio para minha comunicação. Trazer o equilíbrio do feminino, do primeiro, o que as pessoas sempre falam, né? Eu preciso de mais clareza e objetividade na minha fala. Tá bom, para quem que você quer falar? Aonde que você quer? Eu quero encontrar clareza na minha pronúncia, na minha dicção. Às vezes a dicção da pessoa tá ali, tá excelente, mas a falta de clareza tá interna. Ela não sabe ainda o que ela quer comunicar e acaba se embolando no meio de campo e acaba se perdendo através dos pensamentos, porque a clareza que ela tá procurando não tá fora, tá dentro dela, né? Isso, é internamente, né? Eu trago isso em vários episódios que eu falo da fono. A fono, a gente aprende várias técnicas de voz, de exercícios musculares para face, para o pescoço, bababá e tudo isso, mas a gente não aprende a parte interna tão profundamente. E aí, o que acontece na vida real? O cliente chega e fala exatamente isso que você acabou de falar. Eu quero ter mais clareza, eu quero conseguir falar com o meu chefe. Tá, legal, mas por que você não tem clareza? Mas é porque eu tô confusa, e mentalmente tô confusa. Mas eu não sei o que eu quero. Mas o que você quer exatamente? Não sei. Então, se você não tem clareza interna para saber o que é, você não vai conseguir falar. Porque vai sair. É uma coisa que não tem como sair algo que não existe dentro. Esse fingir até ser que a gente falou no início, né? E eu acho assim que é muito legal a gente conseguir ver isso no outro. Eu falo que é apaixonante. Como comunicadora, eu também fui muito masculina. Nossa, eu usava muita energia masculina para tudo. Tanto que a minha mãe é muito masculina, né? A energia dela é muito do fazer. Então, eu sempre aprendi a viver assim. Até que, por isso que eu falo assim, pessoal, o conhecimento, ele salva. É ele que vai te dar clareza. Ele tem o poder. O poder, ele tá no conhecer. Se você, igual a Mai falou, olha, eu vi lá o livro da Feminina e Poderosa, né? Isso, só esqueci o nome da autora, minha mente acaba... Esse livro, ele te deu o quê? Conhecimento. E aí, por causa daquele conhecimento, você falou, você começa a se apaixonar por conseguir ver em você, na sua vida, na sua história, naquele momento, qual energia eu estava usando. E hoje você gosta de um psicólogo, psiquiatra, alguém que você fala, nossa, ele é um homem e ele fala com uma oratória, com poder, com uma clareza, porque ele está usando das duas energias. Você só consegue ver isso porque você estudou sobre, porque você leu sobre, porque você tentou ouvir sobre. Então, essa mensagem, quando a gente traz essas mensagens aqui em áudio, é uma mensagem que é para isso, é para você despertar. É para despertar a fagulha da curiosidade. Você falar, peraí, nunca ouvi falar sobre isso na comunicação, deixa eu ver o que é isso. Para mim foi muito isso, e também com os arquétipos. Quando eu vi da energia, nossa, assim, eu comecei a entender o porquê que eu ainda não conseguia conectar as pessoas profundamente. E eu comecei a tentar trazer mais, equilibrar o masculino com essas energias, e eu comecei a ver uma diferença muito grande nas pessoas. Delas falarem comigo, Graça, você tá tão diferente. Nossa, tem alguma coisa diferente em você. Nossa, tá tão fofa, você tá... Nossa, eu tô sentindo que eu tô acolhida, que eu tô... Nossa, muito obrigada por isso. Porque as pessoas se sentem amadas. Por causa do equilíbrio. E eu comecei a estudar arquétipos e foi assim. Olha que loucura. Eu li um livro de psicologia de 500 páginas de arquétipo. Entendi metade de nada naquele lugar.
E aí acabou aquilo, eu falei, gente, não entendi nada desse negócio, vou ter que ler outra coisa. E comecei a achar pessoas que falavam sobre os arquétipos na comunicação, porque tem os arquétipos da psicologia, que o Jung trouxe, o Jung, né? O Jung trouxe várias informações, mas tem os arquétipos da comunicação, e eu via que não tinha quase ninguém que falava sobre. E eu achei duas professoras, vi um curso delas, falei, vou fazer para ver o que eu aprendo. Aprendi um pouco lá, mas não era o suficiente, porque eu falava, eu preciso ver isso na minha vida. Qual arquétipo eu tô agora? Qual arquétipo tá muito forte agora? E qual que é o lado luz e o lado sombra dele? Gente, para quem não sabe o arquétipo, eu vou falar a gente pode fazer um episódio só sobre arquétipo. Eu acho que vai ser melhor. Mas assim, o arquétipo é o seu comportamento e por que você reage como você reage, por que você faz o que você faz. Eu consigo ver o arquétipo em você falando. Eu fico, gente, eu consigo ver o arquétipo dela. Eu consigo ver 3 aqui, 2, 3 que ela tem muito forte. Nossa, eu consigo ver o arquétipo dessa outra pessoa. E por que eu me conecto muito com comunicadores? Porque eu gosto desse tipo de arquétipo. O arquétipo de comunicar. E com qual comunicador eu me conecto mais profundamente? Com os comunicadores que conseguem balancear a energia feminina e masculina. Se eu consigo ter essa clareza de ver isso, eu já sei o grupinho de pessoas que eu quero ter perto de mim, eu já sei o grupinho de pessoas que nesse momento vai fazer sentido eu conversar. Vai fazer sentido eu tentar criar uma amizade? Se eu já vejo que não tá legal, você tem que estar consciente disso, tem que olhar e falar, opa, não tá legal ali, não tô sentindo que vai fluir muito bem, deixa eu esperar aqui pra ver. E você só vai ter essa clareza de até saber como e com quem se associar se você tiver essa clareza interna, né? Mesmo que você não entenda, que a pessoa que estiver ouvindo não entenda sobre os arquétipos dela, vá buscar esses arquétipos, né, para entender mais sobre isso e poder fazer esses mapas mentais, porque é muito interessante. Quando você começa a estudar esse tipo de coisa, você começa a se tornar um analisador compulsivo, né? Desde o Brasil, eu já saía na rua, né, na PNL, a gente tem o visual, auditivo, sinestésico e tudo mais, eu já ficava, ali, ó, olha o visual, olha, nossa, mas isso aí tá bem sinestésico, olha o ombro. A gente já começa, né, a se tornar esse analisador, né, como se fosse... Porque a gente começa a colocar isso no nosso dia a dia. E se você não tiver essa clareza, né, mesmo que você não entenda dos arquétipos ou qual sistema representacional, visual, sinestésico, auditivo você, né, tem como predominante da sua linguagem, mas se você tem um pouco de consciência sobre si, sobre o que você gosta, o que você não gosta, você vai conseguir se conectar com aquelas pessoas que estão mais alinhadas com o que você gosta e entender porque determinadas vezes, né, na nossa vida, a gente tem aquele amigo de muitos anos e um dia aquele amigo já não faz mais tanto sentido. Aí você pensa, nossa, mas fulano mudou. Não, fulano não mudou. Ou talvez tenha mudado também. Mas simplesmente aquela pessoa já não tá mais tão conectada com quem você é naquele momento. E tem uma frase que eu sempre botei assim um pouco de lugar de julgamento, mas você falando faz bastante sentido. Julgamento no sentido, não sei se isso faz sentido pra mim ou não. Sobre você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Que você anda, que você troca. E isso realmente faz sentido. Não é que a gente vai excluir as pessoas, mas se aquela pessoa já não tá te trazendo o melhor de si, se aquela pessoa só te coloca para baixo, ela não te ajuda a você enxergar o seu melhor, por que você continuar naquela relação, naquela situação de amizade ou de relacionamento amoroso ou o que quer que seja? E às vezes essa pessoa tá dentro da nossa casa, né? Às vezes essa pessoa é o pai, é a mãe, que a gente ainda tá naquele conflito de comunicação. Não quer dizer que você nunca mais vai falar com a sua mãe, mas também encontrar o meio termo comunicacional entre você e essa outra pessoa, né? Eu tava vendo um psicólogo falando esses dias, nesses posts engraçados de Instagram, né? Ele faz uma cena, o pai e o filho no videogame. Aí entra o pai e fala assim, filho, a comida já tá na mesa, mas eu sei que você está nesse videogame, você pode dar pause? Ele, tá, pai, vou dar um pause aqui. E conversa assim com o pai. Aí, pai, então tá, filho, assim que você terminar o seu jogo, você vem jantar. Aí ele bota o fone de novo e fala, galera, por que eu vou cortar meu pai e falar que não tem pause em jogo online pra poder ele ficar se sentindo mal? Se ele só veio aqui ser tão carinhoso e me falar que a comida tá no prato, que as pessoas estão me esperando na mesa, né?
ter essa sensibilidade na comunicação, de você encontrar qual é o meio termo, né? Um adolescente ali de 17 anos e um pai de 40, eles estão em situações de comunicação diferentes, mas dá para você encontrar esse meio termo, né? Quando você precisa conviver com essas pessoas diferentes, mas também saber que na nossa vida a gente pode sim e deve fazer as escolhas para buscar nos relacionar com aquelas pessoas, com aqueles arquétipos, com aqueles sistemas que impulsionam a gente ser o nosso melhor. Porque se a gente não tá aqui nesse rolê vida, né, para buscar sempre ser o nosso melhor, qual é o sentido? Exatamente, é o sentido que muitas vezes as pessoas pedem um pouco o sentido da vida, porque a gente pede o sentido do ser. Colocar como prioridade de ver como você tá sentindo, para você não ficar numa mentira, porque muitas vezes a gente fica numa um personagem de ter que ir ali, ter que falar e ter que ser sempre legal, sempre simpática. Não, você não tem. Então, se eu tô sendo chamada para esse momento de introspecção, eu tenho que respeitar isso. Claro, não vai dar para eu ficar introspectiva no meu trabalho, não vai dar. Vai ter momentos na nossa vida que não vai estar claro ainda do que a gente quer parar. E vai tomar um tempo, às vezes vai ficar 2, 3 meses, às vezes 5 meses, às vezes 6 meses, às vezes 1 ano. É diferente para cada um, é um processo de cada um. Pessoas se colocam nesse, eu tenho que, mas peraí, eu não posso nem parar, não posso respeitar esse meu tempo, porque vem aquela frase que eu coloco no lugar de será, eu tenho que. Será que você tem que? É isso, se questionar, essa questão do questionar, igual nesse momento eu tô vivendo isso, então é muito legal falar disso, porque eu tô vivendo no agora, talvez daqui 2, 3 dias eu vou ouvir esse podcast e vou falar, nossa, olha, eu tava assim, questione, faça perguntas pra você. Eu faço muitas perguntas e uso o meu pêndulo. Aí você tem um pêndulo que vai te ajudar. Isso é muito individual. Eu gosto muito de usar o meu corpo, né? De colocar a mão no coração, fazer perguntas e sentir se eu tô fazendo fazer o pêndulo com o próprio corpo. Pêndulo com o corpo. Eu faço porque isso eu tenho um outro pêndulo, mas eu não sinto que ele faz tanta força como eu faço com o meu próprio corpo. Então isso é muito importante para que a gente consiga estar bem, para que você consiga falar, não, peraí, nesse momento eu tô sentindo que eu tenho que parar, tá, mas o porquê que eu tenho que parar? Quanto tempo eu tenho que parar? Então é uma comunicação que você tem que ter com você mesmo para entrar nesses consensos. Porque eu sei que eu tô precisando do tempo, eu sei que eu tô precisando do tempo. Então o que eu vou fazer? Diminuir, parei de atender cliente online. Porque eu tava ficando muito sozinha, tava ficando muito triste, tava ficando muito reflexiva. Eu tenho um arquétipo do eremita, que é o arquétipo de quem estuda muito. É, muito, né? E a gente ama a solitude de estar sozinha e estudar muita coisa. A gente acaba se perdendo nesse tempo de... Eu amo o meu tempo sozinha, eu amo o meu tempo de estudar, né? Do meu mapa numerológico, acredito que seja a energia do 7. O 7 é esse cara, essa guria que quer ficar sentado, estudando e se deliciando com aquilo tudo. E tem que ter um equilíbrio entre solidão e solitude. Super genial. É isso. E também tem que ter esse equilíbrio de você conseguir se mover, de ter ação, tá vendo? Masculino. Você tem que ver, opa, não tá tão legal porque eu tô estudando 10, 12 horas sozinha, sem falar, com toda essa informação dentro de mim. Como que eu vou conseguir transmitir isso aqui no meu inglês, lá no meu trabalho? Vou trabalhar, vou procurar um trabalho diferente, vou sair de casa, vou pro mercado, vou falar com alguém na rua. Porque não dá pra ficar só em você. Muitas vezes a gente fica só em nós, muito em nós, porque nós nos vemos. Tudo a gente coloca a partir dos nossos filtros, né? O nosso filtro molda como a gente vê o nosso mundo e acreditamos que os filtros das outras pessoas são iguais aos nossos. E não são. E aí, quando você começa a ver que não são, você começa a respeitar. E eu comecei lá falando de comunicação não violenta para chegar agora falando de... Para mim, a comunicação não violenta mudou a minha vida. Mudou meu estilo de vida, mudou os meus relacionamentos. Claro que eu tive a ajuda de vários profissionais para isso. Fiz 2, 3 cursos com pessoas do Brasil. Fiz um coaching de relacionamento para que eu melhorasse, porque eu vi que os meus relacionamentos estavam com problema. Eu vi que eu continuava com problema. Tive que me afastar de pessoas que eu amo muito, porque nesse momento da minha vida não era o momento. E tá tudo bem, só que comunicar isso é um processo. Não adianta você achar que você vai conseguir chegar lá e falar, olha, chefe, eu quero um aumento de 50% aqui porque eu faço isso, isso e isso. Não, você não vai conseguir. Você tem que planejar o que você vai falar, você tem que estruturar o que você vai falar, você tem que sentir, você tem que refletir, você tem que processar isso durante, às vezes, 1 mês, 2, até conseguir chegar lá e falar.
Então, essa coisa do imediatismo, de nós queremos muito, tudo muito rápido, acaba, às vezes, fazendo a gente atropelar a nossa fala. Atropelar os sentidos. Atropelar o que estamos sentindo agora, como eu reajo ao que eu estou sentindo. Então, é muito importante esse silêncio que a Austrália também nos traz nos primeiros meses. Esse silêncio de estar limpando no cleaner e você saber que agora eu sou uma cleaner, eu tô aqui limpando o vaso para 20 estudantes numa casa que tá horrível, péssimo, mas você vê que você conseguir se manter. Aí que tá a diferença entre eu sempre falo, aí que tá a diferença entre mentes que são jogadas para baixo e mentes que são jogadas para cima. Você tem esse poder. Você tem o poder de jogar sua mente para cima e falar para você, é isso mesmo, eu tô aqui na Austrália, eu vim aqui para isso, eu tô passando por isso por agora, mas eu vou conseguir. O que eu faço para que eu consiga ser o que eu quero ser? Fica se perguntando isso, se questiona isso toda vez que vir na sua mente nossa, que merda, eu tenho que limpar esse banheiro, esse vaso que tá tão sujo, que tá uma merda aqui. Tá mesmo. Mas aí você olha o fato como ele é de verdade, tá uma bosta, é uma bosta. Olha essa merda desse banheiro. Tenho que limpar? Tenho. Vou fazer? Vou. Coloca um podcast legal pra ouvir. Coloca uma música legal. Faz a sua mente ir por outros caminhos. Faz a sua mente, conversa com ela. Entra nesse consenso, nessa conversa que a Mai falou entra nessa conversa de falar, cérebro, eu entendo o que você quer me falar aqui, o que eu fiz com a minha vida, por que eu vim pra cá, que merda, eu sou um lixo, sou um cachorro. Sei que você quer me falar isso tudo, mas joga o seu cérebro lá, joga a sua mente lá pra cima, joga suas emoções pra cima, dança, seja feliz, porque é um processo que você tá vivendo para um aprendizado. E o silêncio é muito importante. O silêncio é o que faz você refletir, é o que faz você ouvir a Deus. A conversa interior é a mais importante que você vai ter. Às vezes, nesse mundo, vai parecer que a conversa exterior é a mais importante, mas não é. A sua conversa interior é a mais importante. Vou dar outro exemplo para quem é religioso. Para quem é muito religioso, você vai falar a oração salva vidas. A oração, sim. Sabe por que a oração? Sabe o que a oração nada mais é do que você falar com você num diálogo interno? Então é isso, a oração é importante? É muito importante. Porque é você reforçando para você. É você falando com o seu interior. Quem é o seu interior? O seu poder. Deus, Jesus, Buda, o Dalai Lama, quem você quiser acreditar. Que você acredita na sua crença, na sua religiosidade. É ali, é o Espírito Santo. Tem uma frase meditativa, e eu ia até falar com você sobre esse podcast, que eu acho que vai ser assim, você vai gostar muito dele, que é o Simbora não sei se você já ouviu falar, que é um podcast de empreendedorismo e exoconsciência, que é um empreendedorismo e espiritualidade, mas sem espiritualidade e religiosidade, espiritualidade fora da caixa. É o Juliano Posati, eu faço o curso dele de mediunidade fora da caixa, como se fosse uma mediunidade descomplicada, sabe? Mediunidade para todo mundo, fora de caixinhas, né? E ele traz um mantra, né? Que ele, dentro das meditações dele, ele fala assim: eu habito no Deus que habita dentro de mim. E essa frase, né, quando eu tô assim, muito conturbada, cabeça, coração, eu sento e penso, eu habito no Deus que habita dentro de mim. Eu vejo como se fosse... não tem aquelas... Não sei se é aquelas bonequinhas que uma vai entrando dentro da outra. Boneca russa. A boneca russa. Eu imagino uma pessoa assim, sentada, meditando, onde em formato de uma boneca russa, mais sentadinha assim, meditando, um dentro do outro, sabe? E só vai diminuindo até tá aquela bem pequenininho, porque eu sou o Deus, eu habito no Deus que habita dentro de mim, e dentro de mim habita Deus, e o Deus que habita dentro de mim, esse é um diálogo e você falando, né, que o silêncio, né, que a pausa é a conversa com Deus, como você falou? A voz? É isso mesmo, conseguir ouvir o que vem de dentro, a voz de Deus. A voz de Deus. Silêncio é ouvir a voz de Deus. É ouvir, é conseguir se ouvir, é conseguir... E nem todo mundo consegue ter esse silêncio.
meu marido, toda vez que, né, meu noivo, né, logo marido, toda vez que ele, quando a gente vai dormir, eu gosto de silêncio, no máximo sons de baleia. Eu peço pra Alexa tocar um som de baleia pra gente. Ele gosta de ficar colocando desenho animado ou outras coisas, porque ele precisa de vozes. Porque ele fala que a mente dele não para. Então, para o corpo poder relaxar, a mente dele ainda precisa ficar, sabe, conturbada. E eu converso sobre isso com ele, né? O diálogo interno é muito importante. Se tá sempre muito ruidoso dentro de você, você não vai conseguir entender os seus sentimentos, se conectar para poder trabalhar melhor, para poder entender o que você quer da sua vida. Mas isso aí a gente vai, né, fazer nosso pouquinho. Vai ficando num automático, né? Mas sabe o que eu acho que é legal? Eu tentei, quando eu era assim, eu era essa pessoa que eu não parava, minha cabeça não parava, eu não tinha silêncio interno, eu não conseguia. Tentei fazer yoga, meditar, eu falava, gente, não é possível que alguém consegue fazer isso aqui. Fiquei lá meses tentando fazer e não conseguia, eu desisti. Depois de um ano eu falei, não é pra mim, não consigo, não adianta, não é pra mim. E foi há muitos anos atrás, e hoje eu consigo. Então foi uma consistência de tentar, e sabe o que eu comecei a fazer que me fazia muito bem? Caminhar na praia. E eu sentia que esse silêncio vinha. Os meus pensamentos, eles paravam um pouquinho, eles davam uma acalmada. Então eu comecei a caminhar, depois comecei a correr, porque eu sentia que aquilo era o que eu conseguia naquele momento. Hoje eu consigo estar totalmente presente numa conversa como a nossa. Eu consigo estar totalmente presente ouvindo um podcast que eu amo. Só que eu não conseguia, porque era tudo muito. Eu tinha que fazer 3 coisas ao mesmo tempo, era tudo muito. Só que é o que você falou, não tinha clareza para tomar decisão. Isso começou a afetar a minha vida, porque eu comecei a fazer escolhas que eu tinha que depois entender que foi uma escolha que eu fiz e que eu ia ter as consequências de uma escolha, que é o fato. Então eu comecei a ver que porque eu escolhia fazer aquilo, meio que inconscientemente, só por algum... eu acho que aquele ali é melhor, vou lá. E aí eu comecei a ver como as reações acabavam me levando para lugares, às vezes, que eu não queria ir. Que eu não precisava estar. Então, sempre se observa. Autoreflexão, autoobservação. Talvez, eu não consigo fazer isso para acalmar. Tenta uma música que você gosta, de uma banda que você gosta muito. Tenta foca na letra, foca na bateria, foca naquilo que passa sentido para você ali dentro, né? Tô lendo o livro, não é Segredos Mágicos da Sua Mente, mas é a Magia da Comunicação, de Laí Ribeiro, né? Um clássico, né? Eu ainda não tinha lido e tô assim, me apaixonando, até pelas formas, algumas palavras meio old school que ele usa, é muito engraçado. Dentro desse livro, o Laí Ribeiro vai falar sobre o poder da comunicação, e é algo que eu coloco dentro do que eu chamo de obesidade mental, né? Quando você estuda e não coloca isso para fora. E ele vem falar assim que conhecimento é maravilhoso, conhecimento é poder, mas se você não sabe como expressar esse poder para o mundo, que é através da comunicação, você levou, como eremita, né? Você passou muitos anos da sua vida acumulando conhecimento e não colocou ele para o mundo, não colocou para ele para ação. Aí ele pergunta: qual é o valor de um tesouro perdido no fundo do mar? Qual o valor de um tesouro perdido no fundo do mar, onde ninguém consegue acessar? Então, acessar esse tesouro, acessar esse conhecimento é o expressar, é o comunicar-se. É o comunicar-se, por isso que eu fiz o comunicar-se, porque eu acho que comunicar é cura. E para mim foi cura. E eu vejo que para as minhas clientes também. Várias pessoas já falaram comigo, nossa, depois que eu comecei a comunicar com honestidade, igual você me ensina, é cura, é libertação. Porque quando você consegue comunicar com verdade, quando você fala, olha, hoje eu não tô legal, não quero falar. Muda o seu dia. Ninguém vai encher o seu saco. Ninguém vai vir ficar falando com você, porque você conseguiu falar com honestidade o que você estava sentindo. Seu bem, assim como você quer o seu bem, ele vai entender que aquele não é o momento de falar. Outra coisa que a gente não faz, chamar o outro para conversar sobre.
A gente vai falar do outro com o outro, mas não fala do outro como ele mesmo, né? E dentro da comunicação não violenta, ele fala, né? Você chama a pessoa, você fala como você se sente em relação ao que está acontecendo e você fala objetivamente o que você gostaria que ela fizesse para melhorar aquilo. Eu acho isso incrível, porque você sendo totalmente honesta e tipo assim, ou porque às vezes a gente faz ainda mais com nossos partners, né? Mas eu não gosto que você sempre deixa a tampa da privada levantada. Aí fica aquilo. Aí quando vê de novo e fala sobre a mesma coisa, né? Mas como que você se sente com isso? O que tipo, eu acredito que... Não, isso é comprovado. Se você dá descarga com a tampa levantada, você leva germes pro banheiro inteirinho que você acabou de limpar. Então, olha como eu me sinto e olha o que isso pode causar na gente como doente, né? Você explica e você fala, dá lá o comando direto. Você poderia, todas as vezes que você for ter descarga, você abaixar a tampa e apertar. Isso vai fazer com que eu me sinta muito melhor e que nosso ambiente seja mais saudável. Do que ficar sempre... Ponto. Acabou. Pronto. É ponto. Eu falo para os meus clientes. Ponto. Você sabe dar o ponto? Exato. E não, a gente ainda fica naquela briga interna. Olhou, a pessoa saiu, você começa a maldizer, a amaldiçoar a pessoa o dia inteiro. Nossa, mas ele fez de novo, E quando a pessoa chega, você dá aquele conflito interno tão grande que quando a pessoa chega em casa, você só explode. Eu não acredito que você fez isso de novo. Né? E isso acumula, né? E o acúmulo disso é que vira doença. Porque o acúmulo da não fala... Eu sempre falo isso com os clientes. Olha, pensa o seguinte, é melhor você falar e você falar assim, nossa, não foi tão bem como eu queria, mas eu falei, do que você voltar pra mim e falar, não consegui falar at all. Não consegui falar mesmo. Porque isso vai te causar doença. Sabe que eu vou dar um exemplo? Dor de garganta. Rinite. Sinusite. Perfeito. Dor de estômago. Não consegue fazer cocô direito. Você acha que é o quê? Você não tá digerindo o que você tá comunicando. E aí tá gerando um bolo na sua garganta, energeticamente falando, que isso vai ficando esse bolo ali, vai ficando ali, vai ficando ali, vai ficando uma angústia, vai ficando uma aflição, não consegue respirar direito, parece que o negócio não limpa. E você fica literalmente enfesada, porque você não consegue eliminar aquelas toxinas do seu corpo e você não consegue colocar aquilo pra fora, nem na hora que você vai no banheiro e nem daquilo que você fala, mas também não dá pra confundir, né, tirar pela boca aquilo que a gente manda pelo vaso, por isso que tem que falar com compaixão, com amorosidade. Exato. Se colocando no lugar do outro, ou uma das coisas que eu trago muito quando eu falo sobre comunicação é uma palavra que eu acredito que não exista. Eu adoro inventar palavras novas. Eu fiz uma poesia, gosto de escrever poesia, que é o escutador. Acho que essa palavra não existe, né? Um escutador, mas a escuta faz sentido, né? Que o nome da poesia é Meu Escutador em Vermelho, que era o meu diário quando eu tinha 15 anos. E eu trago muito que a escutativa é você ser um bom escutador. Para você ser um bom comunicador, você precisa ser um bom escutador. Você precisa escutar ativamente o que o outro está trazendo para você, mas sem ficar, porque muita gente finge que escuta e já tá municionando a resposta, né? Nem ouviu, nem introduziu o que o outro falou, já tá ali, né, para dar o bote da resposta. Não, escutar com afetividade e com presença. E escutar com afetividade, presença e processar. Processar. Às vezes eu posso falar, às vezes eu não faço isso não, às vezes eu só quero responder. É isso, quando a gente só quer responder... Você já percebeu que os sábios, mais sábios do mundo, eles se davam muito tempo para processar? Jesus, quando eles vinham pedir alguma coisa pra ele, Jesus foi lá no monte, ficou lá horas sozinho e falou, gente, olha, preciso de um tempo, vou processar aqui o que eu tô sentindo, porque você precisa do tempo pra processar. Mas como a gente não aprendeu sobre como processar, às vezes a gente ouve uma coisa e a gente... Tá tudo bem você ficar paralisado ali e pensar, nossa, o que acabou de acontecer? O que é isso? Por que essa pessoa falou de mim? Tá tudo bem você processar o que você tá sentindo, o que eu tô sentindo. Nossa, o que é isso? Tal. Senta um pouco, processa. Dá um silêncio, dá a pausa. Porque conflito nunca vai acabar. Já percebeu que briga ela não acaba? É um discutindo, aí um fala, o outro fala, um fala. Na verdade, nenhum dos dois estão ouvindo. Não tem o escutador. Exato. Só tem o falador, o comunicador. Só tem o falar.
mas cadê o processar? Cadê o ouvir? A energia feminina. Cadê a energia Olha a feminina? energia feminina voltando para a comunicação. Para que fique bem claro no exemplo real. Vou até anotar. Vou até anotar para não esquecer. Eu já anotei várias coisas que você falou, pra não esquecer. Eu anoto para não esquecer. Pessoal, eu e a Mayara poderíamos ficar aqui horas falando, porque a gente ama falar. Então, esse podcast vai finalizar. Queria agradecer, grata, namastê, que você veio aqui, que você aceitou como comunicadora. Se você não conhece ainda o Instagram, e ela vai fazer um podcast, então vamos esperar para o podcast dela também. Então, eu vou deixar seu Instagram salvo, tá aqui na nossa descrição, tanto do áudio como do vídeo que vai pro YouTube. Vou deixar na descrição. E, Mai, queria agradecer muito pela sua vida, agradecer por você ter falado de tudo de forma aberta, agradecer por você ter contado sua história para mim e para você que está ouvindo. Estamos nesse mundo trazendo a comunicação de uma forma amorosa, consciente, genuína. A expansão de consciência desse mundo que a gente está vivendo, né? Se a gente não utilizar aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente para a gente mudar o nosso mundo, o mundo das pessoas ao nosso redor e de todos aqueles que um dia que já se conectam, que um dia vão se conectar, não haveria sentido. Estamos aqui trabalhando como trabalhadores da luz, trabalhadores do amor, para a expansão da consciência desse mundo. E assim é isso, amém. Assim amém, seja. Amém, Lorém. E se você gostou disso, se faz sentido para o seu coração, se tocou de você de alguma forma, ajuda essa mensagem a chegar a outras pessoas. Isso aqui, além de ser 2 seres humanos conversando sobre comunicação, a gente está falando para que realmente toque no coração das pessoas e para que a mensagem seja expandida, para que a mensagem seja compartilhada. Então compartilha com sua mãe, com seu pai, com seu tio, com seu amigo, fala, nossa, olha essas loucas, falaram de tudo lá nesse podcast, falaram de tudo um pouco, foi tanta informação poderosa que você pode ouvir de novo, refletir sobre, manda uma mensagem para nós se você gostou. Eu amo ouvir o feedback das pessoas, porque para mim, quando eu recebo um feedback, um comentário lá no meu Instagram, eu sinto assim que é isso, é essa mensagem tá correta. Pra isso continuar. Que a gente tá aqui. É nesse caminho, eu tenho que continuar aqui. Se não tá legal, igual por vários motivos, não tava tão legal os vídeos no YouTube, 2, 3, 4, 5 pessoas começaram a falar, eu tô cansado disso. Eu mudei. Foi daí que eu criei o podcast. Foi daí que veio essa inspiração de criar. O que eu vou criar? Como eu vou criar? Demorou anos para isso aqui surgir. Então, eu quero te falar assim, faça o que está no seu coração, siga o seu coração, siga a sua vontade, siga as suas habilidades, relembre o que você amava fazer quando você era criança. Daí, você vai ver muita coisa sobre você já vai ter um hobby. Porque quando a gente é criança, a gente sempre tem. Essa é uma dica que está logo no início do livro, O Propósito, de Trembala. Ele fala exatamente sobre isso, né? Quando eu estava na minha busca daquilo que eu realmente gostaria de fazer da minha vida, como o que levar na minha voz para levar para o mundo, e ele fala sobre isso. Lembra daquilo que você mais gostava de fazer quando você era criança? E uma das coisas que mais vieram assim na minha lembrança era eu ensinando Harry Potter, porque eu sou fã de Harry Potter, para minha irmã. Eu ensinando a minha irmã mais nova a escrever. E como eu gostava de ensinar, como eu gostava de comunicar aquilo que eu sabia, sabe? Então, daí a gente já vê a conexão e a gente vê que faz sentido. É esse sentido que a gente tem que começar a conectar. Então é isso, muita gratidão por esse podcast, por esse episódio, gratidão pela sua vida, do meu coração pro seu coração. Comunicar-se, arroz. Obrigada por participar, eu amei.